Ok, muito boa noite. Aqui estamos nós pela graça de Deus e somente pela graça. Aqui. Seja muito bem-vindo nessa noite, está aqui junto conosco. Pela graça de Deus, vamos ter um tempo jóia desse momento. E vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado por sua presença, obrigado por sua graça, por suas misericórdias, pelo seu amor e pelas suas misericórdias que renovam cada manhã em nossas vidas. Te amamos, te adoramos. Espírito Santo, unge nossos corações. Fala conosco, Senhor. Fale conosco nessa noite. Por favor, em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém, Senhor. Amém? Ok, 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler versículo 16 a 18, está escrito: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabe, amados irmãos, que privilégio que nós temos de poder nos mover de fé em fé, de andar por fé em fé. Não uma fé, sabe, assim, uma fé morna, mas uma fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus. Nós alimentamos da palavra de Deus, como está escrito em Romanos 10, 17. A palavra de Deus gera vida em nossas vidas, aí vem a praticidade e o mover do Espírito de usar a palavra de Deus em nossos corações, nos fazendo nos mover de fé em fé. Sabe, nessa noite, eu queria que você e eu, nós pensássemos juntos que privilégio que nós temos de poder confiar no Deus do impossível. Que privilégio que nós temos de sermos usados para a glória de Deus. Que privilégio nós temos de poder nos mover de fé em fé. É um privilégio. Nós estamos aqui no ano de 2023, hoje, dia 29 de agosto de 2023. E nós podemos ouvir a palavra de Deus, podemos, sabe, alimentar a palavra de Deus e tomar passos de fé em nossas vidas, porque cremos que a nossa fé, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6, agrada ao Senhor, agrada ao nosso Deus, ao Deus do impossível, ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo realiza de acordo com a tua vontade em nossas vidas. Uau! Pensa comigo que privilégio. Nós não nos movemos pelas coisas que nós vemos, mas sim pelas que não vemos. Porque nós sabemos que as que nós vemos, acabam. Às vezes, nós retemos algo em nossas vidas e achamos, não, eu tenho de reter isso aqui, segurar isso aqui, porque senão eu vou ter problema amanhã ou depois. E acaba tendo problema amanhã e depois, mesmo segurando. Mas às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nos movemos pela fé, e aquilo que parece que é perda para mim, de repente se torna uma grande bênção em minha vida. Hoje, sabe, eu tenho muitos testemunhos de amados irmãos que tomaram passos de fé em momentos de riscos e foram tão abençoados, tiveram testemunhos de fé. É um privilégio para nós. Sabe por quê, amados irmãos? Porque nós não somos qualquer pessoa. Nós somos homens e mulheres de fé. Nós não nos retraímos. Porque se nós nos retrairmos,
O Senhor não agrada quando nós movemos pelas vistas, pelo que nós vemos. Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Há necessidade de perseverança. Há necessidade de perseverança da nossa parte. Porque o meu justo anda por fé. Se retrair, nele não me compraz, diz o Senhor. Mas aí o autor de Hebreus termina o versículo 39 de Hebreus 10 falando: nós, porém, não somos dos que retraem, nós somos da fé. Nós somos homens e mulheres da fé. Nós não nos retraímos. Se puder identificar o celular, só põe o mudo. Ok. Aqui também. Então, nós não somos dos que retraem. Nós nos movemos de fé em fé. E isso é um privilégio da nossa parte. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos colocou em um lugar de privilégio. Em um lugar de privilégio. Deus nos colocou em um lugar de privilégio. Com a obra consumada por Jesus Cristo, nós nascemos de novo. Nós tornamos filhos de Deus. E Deus nos colocou em um lugar de privilégio. Em Salmos 61, versículo 1 e 2. Salmos 61, versículo 1 e 2, está escrito. Salmos 61, versículo 1 e 2. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Desde os confins da terra. Clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha, que é alta demais para mim. Olha, eu quero dizer para você nessa noite, você e eu, nós que somos nascidos de novo, no momento que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo pela fé, Deus nos colocou em cima da rocha. Em cima da rocha. Jesus Cristo é o nosso fundamento. Jesus Cristo é a nossa rocha. E Deus nos colocou em cima da rocha para sempre. Olha que lugar de privilégio que Deus nos colocou. Estávamos perdidos neste mundo, no lixo deste mundo. Salmo 113 está escrito. Salmo 113 está escrito. Quem há, versículo 5 em diante, quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do meu povo. Olha, ou do seu povo. Olha, que lugar de privilégio. Nós estamos assentados com os príncipes em cima da rocha, lugar de privilégio. Deus nos colocou. Jesus é a nossa rocha. Ele que nos dá toda a sustentação para não desmoronarmos. Quantos dos filhos de Deus nessa noite estão espedaçados, desmoronando? Ou desmoronando? Quantos dos filhos de Deus? Sabe por quê? Porque não sabem que lugar de privilégio Deus os colocou no momento que nasceram de novo. Deus nos colocou em cima da rocha. Às vezes perguntamos para Deus, onde estão as tuas promessas que nos fizestes esperar
Por que não se cumpre? Porque nossos problemas são tão grandes. Salmo 119, versículo 49 e 50, está escrito: lembra-te da promessa que fizestes ao teu servo, na qual me tens feito esperar? O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus me vivifica. A palavra de Deus nos vivifica, nos dá ânimo novo, nos dá uma energia nova para seguirmos em frente de cabeça erguida, nos movendo de fé em fé, de fé em fé. Deus nos colocou em cima da rocha. Jesus é a rocha. Pela fé, nós podemos olhar os nossos problemas de cima da rocha. E às vezes, o que nós vamos ver? Nós vamos ver problemas pequenos para Deus, mesmo sendo grandes diante de nós. Talvez você pode falar hoje, olha que problemão que eu estou tendo. Talvez seja um problema muito grande aos seus olhos nessa noite. Talvez seja um problema muito grande para os seus olhos. Mas se você olha o seu problema com as vistas, com seus olhos naturais, você vai entrar em desespero. Você vai ficar assustado. Porque você vai ver aquele problemão e vai se sentir incapaz de até mesmo dar o primeiro passo para resolver esse grande problema. Se você está olhando esse problema pelas vistas, você vai entrar em desespero. Mas se nós olhamos de cima da rocha, lá de cima da rocha, Jesus Cristo, nós olhamos lá para baixo, o problema pequenino para Deus, porque Deus pode resolvê-lo num piscar de olhos, porque nada é ou será impossível para o nosso Deus. Se nós andamos de fé em fé, nós vamos andar descansados na graça de Deus, porque sabemos que fomos colocados em um lugar de privilégio, em cima da rocha. Mas se andarmos pelas vistas, vamos entrar fácil em desespero. Porque nós vamos achar que é o fim de tudo. Como você tem movido nesses últimos dias? Como você está se movendo no dia de hoje? Pela fé, sabendo que você foi colocado num lugar de privilégio, em cima da rocha? Ou você tem andado pelas vistas e olhado seus problemas debaixo da rocha? Então, nós precisamos parar, pensar, e se estivermos andando pelas vistas, devemos buscar a palavra de Deus para que ela nos vivifique, nos console e para que nós possamos descansar no fato de que Deus nos colocou em um lugar de privilégio, em cima da rocha. E vamos olhar os problemas pequenos e não grandes diante do nosso Deus. E descansar no fato que Ele pode mudar nossa sorte diante dos nossos olhos. Deuteronômio 32. Eu gosto desses versículos. Versículo 1 a 4. Está escrito. É fantástico quando nós falamos, está escrito. Deuteronômio 32, versículo 1 a 4 está escrito. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei ao nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas,
porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Engrandecei ao Senhor comigo. Eis a rocha. Jesus é a nossa rocha. Estamos em cima da rocha. Jesus é o nosso fundamento. Sabe, amados irmãos, eis a rocha. Porém, muitos de nós estamos desprezando a rocha em nossas atitudes nos dias que se chama hoje. Em nossos dias. Não devemos jamais desprezar a rocha, olhando os nossos problemas pelas vistas, mas sim pela fé, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Em Deuteronômio 32, versículo 15. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Algumas de nós achamos que estamos... Posso fazer qualquer coisa, posso andar de qualquer jeito, posso reter a todas as coisas, e vivem desprezando a rocha. Andando pelas vistas, dando coices, engordando e ficando nédio, abandonando a Deus que o fez, desprezando a rocha da nossa salvação. Jesus é a rocha da nossa salvação. Deus está no controle de todas as coisas. Não entre em desespero. Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40. Davi disse, versículo 1 a 3. Davi disse, Salmos 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs dos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou-me os pés sobre a rocha. E colocou-me os pés sobre a rocha. Deus é poderoso para cuidar de cada um de nós. Jesus é a rocha. Jesus é a pedra angular. Estamos bem fundamentados nele. Devemos acreditar, confiar nele, nos mover pela fé, andar pela fé, viver de fé em fé. Isto agrada ao nosso Deus. Uma fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo move os nossos corações, não devemos ter medo de correr o risco, de nos arriscar com Deus, andando de fé em fé. Nós vamos ser bem-sucedidos na graça de Deus. Como você tem andado nesses últimos dias? Pela fé ou pelas vistas? Se foi pela vista, vai acabar. Acaba. E você e eu, nós sabemos disso. Acabará. Mas se é pela fé, nós estamos participando de um reino que é eterno. Andamos pela fé, nós estamos sendo galardoados. E as coisas que fazemos pela fé permanecem eternamente. Eternamente. Os problemas estão aí. Nós podemos olhar com os olhos da fé ou com a carne, os olhos da carne. Dificuldades, necessidades, como nós falamos domingo. O
como Paulo disse, sobre aquelas 35 coisas de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 18, até o capítulo 12, versículo 10. 35 coisas que faziam parte da caminhada da fé de Paulo, né? Necessidades, perseguições, fome, nudez, perigos, açoites, todas essas coisas fazendo parte da vida, da caminhada da fé de Paulo. E essas coisas podem fazer parte da nossa caminhada também. Ontem eu falei no devocional online, no Sal e Luz, sabe que Deus às vezes permite coisas em nossas vidas, mas Ele age. Deus permite os problemas em nossas vidas, mas Deus está conosco nos nossos problemas, agindo, trabalhando nos nossos problemas. Eu citei, né, Daniel na cova dos leões. Daniel estava diante de um grande problema. Leões famintos, pronto para devorá-lo. E quando ele caiu lá dentro da caverna, ali era um grande problema. Deus permitiu Daniel ser lançado na cova dos leões. Porém, no problema de Daniel, Deus fechou a boca dos leões. Deus fechou a boca dos leões. Então, às vezes, Deus permite, mas Deus age no problema. Nós somos chamados a andar por fé, a mover-nos por fé, a viver de fé em fé. Os problemas estão aí e fazem parte das nossas vidas, mas nós temos de entender que Deus nos colocou em um lugar de privilégio, em cima da rocha. Jesus é a nossa rocha e nós olhamos, miramos nossos problemas pela fé, de cima da rocha, e vemos que para nós são pequenos, porque Deus está agindo conosco nas cavernas dos leões que estamos passando nos últimos dias. Nas covas dos leões que estamos passando nos últimos dias. Deus está conosco em nossos problemas. A questão é, como é que você e eu temos andado nos últimos dias? Se é pelas vistas, carnal, podemos estar apavorados, com medo, e não vamos nos arriscar. E vamos tentar segurar as coisas e vamos, no outro dia, não ter mais nada. Porque é assim que está escrito o nosso versículo de 2 Coríntios 4, versículo 18. Nós andamos pela fé e não pelas vistas, porque pelas vistas, coisa temporária e acaba. Mas pela fé é eterno. Quando nós nos movemos pela fé, quando nós sabemos o que é certo a fazer e fazemos pela fé, agrada a Deus. E nós, às vezes, nem percebemos as grandes coisas que Deus faz ou está fazendo em nossas vidas, por nós nos movermos de fé em fé. Não tenha medo de se arriscar com Deus. Não tenha medo de tomar passo de fé, de mover pela fé e de viver de fé em fé. Um problema pode ser grande diante dos seus olhos naturais. Mas é como se você olhasse os seus problemas debaixo da rocha. Debaixo da rocha. E você pode achar ele assombroso. Mas se você mira de cima da rocha Jesus Cristo, você vai olhar e vai ver que é pequeno ou pequenos aqueles problemas que você acha que é gigantescos diante dos seus olhos, porque Deus pode resolvê-los num piscar de olhos. Salmo 125, versículo 1 a 3, é os salmos que a minha esposa maravilhosa, né, colocou em nosso casamento há 29 anos atrás. 29 anos atrás. No convite do nosso casamento há 29 anos atrás. Os que confiam no Senhor são como o quê? Um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Você está firme ou você está vacilante? Eu estou firme ou estou vacilante? Olha, tem coisas acontecendo em nossas vidas nos últimos dias que aos olhos naturais seriam
assim, apavorantes. Se eu pudesse falar abertamente algumas coisas, muitos iam ficar assombrados. Mas, sabe, os irmãos mais amigos, mais íntimos, que estão orando comigo, e todos sabem o que a gente está passando, sabe que nós estamos confiando em Deus, movendo pela fé, e sabemos que Deus pode mudar de uma hora para outra a nossa sorte diante dos nossos olhos. Movemos pela fé, vivemos pela fé, andamos de fé em fé. Somos homens e mulheres de fé. Nós não nos retraímos. Nós não temos medo de tomar um passo de fé com Deus. Pelo contrário, nós somos corajosos, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder, de mansidão, no qual nós clamamos, Abba, Pai. Estamos em um lugar de privilégio. Deus nos colocou em cima da rocha. Jesus é a nossa rocha. Como o Monte Sião, ao redor de Jerusalém. Um dos montes em Sião é o Moriá, onde Deus impediu Abraão de sacrificar Isaac. Ali naquela mesma região, onde Jesus Cristo pagou um alto preço pelas nossas vidas, se tornando a rocha inabalável. E é em cima dessa rocha que estamos fundamentados, bem firmes na graça de Deus. Olha Provérbios 3, versículo 5, que está escrito lá: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha, o autor de Provérbios, Salomão, falando, confia no Senhor de todo o coração. É como se ele estivesse lendo a mente de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não andamos pelas coisas que nós vemos, porque as que vemos são temporais, mas as que não vemos são eternas. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não ande pelas vistas, não seja carnal, porque quando nós andamos pelas vistas, vem a incredulidade, vem a desesperança, vem o desespero, vem, sabe, as indecisões, qualquer coisa nos abala, nos faz tremer, e sabe, mas quando nós nos movemos pela fé, nós, mesmo que estejamos dentro de uma cova de leões, nós cremos que Deus é poderoso para fechar a boca dos leões. Você acredita nisso? Você crê nisso? Como está a sua vida nesses dias? Como está a minha vida? Como estamos nos movendo? Como nós estamos andando? Confie no Senhor de todo o coração. Não tenha medo de fazer o que Deus chamou você a fazer. Não retraia, não retenha aquilo que Deus está fazendo na sua e na minha vida nesses dias. Estamos em cima da rocha, num lugar seguro, num lugar confortável, num lugar de privilégio, mesmo diante de tantos problemas, de tantas necessidades, de tantas dificuldades, de tantas coisas que nós precisamos liderar no dia a dia. Nós estamos em um lugar de privilégio, nós somos homens e mulheres de fé, nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que importa conosco, nós temos um Deus que nos ama, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos, Deus continua nos amando, nos perdoando, curando as feridas, sabe, trabalhando em nós e através de nós, e nos transformando de dentro para fora. Sejamos corajosos, movemos pela fé, andamos pela fé, vivamos de fé em fé, porque isso agrada ao nosso Deus, isso deixa nosso Deus alegre, e Deus faz o impossível acontecer em nossas vidas. E talvez você nem consiga ver o que Deus está fazendo hoje, pelo um passo de fé que Deus tomou na sua vida, ou eu tomei.
Mas Deus está trabalhando no problema. Ele permite o problema, mas Ele está no problema conosco. Ele permite a cova dos leões, mas Ele está dentro da cova dos leões, fechando a boca dos leões, para que nós possamos ser promovidos. Porque Daniel, depois que ele saiu da cova dos leões, Dário promoveu Daniel de tal forma. Uau! Como estão as nossas vidas nessa noite? Tiago falou o seguinte, Tiago, capítulo 1, Tiago diz o seguinte, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Primeiro, o problema Deus permite, mas Deus está conosco no problema, atuando 24 horas conosco. Não estamos desamparados em nossos problemas. Deus está trabalhando. Sejamos corajosos, sejamos animados em nos mover de fé em fé. Sejamos prontos para ouvir a voz do Espírito Santo falar, eis-me aqui. Não sejamos medrosos, mas sejamos corajosos. Confiemos no Senhor, confiemos na graça de Deus, nas misericórdias que renovarão a cada manhã. Por quê? Porque como nós vimos, o primeiro versículo nessa noite, 2 Coríntios capítulo 4, nós lemos 3 versículos. Vou ler de novo. Versículo 16 a 18, 2 Coríntios 4. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque nos movemos pela fé, andamos pela fé, vivemos de fé em fé. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Uau! Pensa nisso nesses dias. Seja corajoso ou corajosa. Toma um passo de fé. Mova pela fé. Ande pela fé. Deixa Deus fazer aquilo que Ele quer e Ele deseja fazer em sua vida. Devemos permitir simplesmente nos movendo pela fé, sabendo o que é certo fazer, façamos com todo empenho. Não retraímos. Não retraia. Não retraia. Porque nós não somos daqueles que retraem, como está em Hebreus 10, 38, 39. Nós somos justos e andamos de fé em fé. Somos homens e mulheres da fé e nos movemos pela fé. Porque nós cremos que Deus está sempre conosco, agindo em nós e através de nós e nos usando para a glória dele. Aleluia. Que Deus possa ministrar nossas vidas para que nós possamos entender o lugar de privilégio que nós fomos colocados em cima da rocha. Que possamos descansar, confiar nele e não nos estribar no nosso próprio entendimento, não nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas sim, alimentado pela a nossa fé com a palavra de Deus, nos movemos pela fé, andamos pela fé e vivemos pela fé. E sabemos que Deus está conosco em todos os nossos problemas, fechando a boca dos leões, ou andando conosco na fornalha acesa. Ele permitiu a fornalha acesa para Zedraque, Mesaque e Abednego. Mas Deus não abandonou os 3 na fornalha acesa. Deus andou com os 3 na fornalha acesa. E eles saíram da fornalha acesa sem um fio de cabelo chamuscado. Deus permite a fornalha em nossas vidas, mas Ele anda conosco dentro da fornalha. E um dia, ou um momento, uma hora, ou daqui a pouco, ou amanhã, sairemos da fornalha, do problema que estamos passando, sem nenhum arranhão, porque Deus estava conosco o tempo todo.
Os três, Sedraque, Mesaque e Abednego, pela fé, eles falaram, Nabucodonosor, se o meu Deus, o nosso Deus quer nos livrar, ele vai nos livrar desse fogo. Mas se não, fica sabendo que nós não vamos curvar diante da sua imagem. Eles não estavam vendo Deus. Eles não estavam vendo os anjos do Senhor. Eles estavam vendo homens sedentos querendo lançar os três na fornalha. E um rei querendo de toda forma que eles queimassem vivos. E eles foram lançados na fornalha. Deus permitiu, na fornalha. E lá dentro da fornalha, quem eles viram dentro da fornalha? O anjo do Senhor, a rocha eterna, Jesus Cristo, teofonia, Deus Todo-Poderoso, andando com os três. Foi lá dentro do problema, dentro da fornalha, é que eles viram Deus. Se você está na fornalha, olha ao seu redor, veja o que Deus está fazendo na sua vida. Onde você está, como você está, olha ao seu redor, olha para a sua casa, olha para os seus amigos, olha tudo que Deus está fazendo nesse momento na sua vida, dentro do seu problemão. Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco. Sigamos em frente, cabeça erguida, corramos a corrida da fé, confiemos no Senhor. E se Deus move nossos corações a fazer algo, façamos com todo empenho. Porque tudo que fazemos é para Ele e para a sua glória. Porque nós andamos pela fé e não pelo que nós vimos. Nós somos homens da fé e não homens carnais que andam pela vista. Tomé disse, se eu não ver, eu não vou crer, eu não vou acreditar. Muitos querem ver Deus fora da fornalha, fora do problema. E às vezes Deus permite, mas às vezes Deus quer mostrar, para revelar a nós dentro dos nossos problemas. Tomé disse, se o senhor não vê o Senhor, se eu não pôr a mão ali nos seus braços, no seu lado, eu não vou acreditar. E Jesus veio um dia, em João 21, vem cá, Tomé, vem cá, põe sua mão aqui, põe sua mão do lado aqui, não seja incrédulo, mas crente. E Tomé, Senhor Deus e meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Nós sejamos como Tomé, vivamos pela fé. Andamos pelo que nós não vemos e não pelo que vemos. Porque o que não vemos é eterno e o que não vemos é temporário. O que andamos pelo que não vemos, porque o que não vemos é eterno. O que nós vemos é temporário. Amém? Andamos pelo que não vemos e não pelo que vemos. Mova pela fé, ande pela fé, viva de fé em fé. E vamos nos surpreender com o que Deus está fazendo em nossas vidas nos dias de hoje. Amém? Amém? Que lugar de privilégio que Deus nos colocou. Uau! Em cima da rocha. Deus nos deu uma família maravilhosa, irmãos maravilhosos, irmãos com problemas, igual nós temos os nossos problemas. Irmãos que estão, vivendo intensamente suas vidas com Deus, em cima da rocha. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros, nós dependemos uns dos outros como membros. Não tem a mão direita para não preciso da mão esquerda, não. Nós precisamos das duas mãos. Não tem jeito, de nós falar, não preciso do dedinho. Não, sem o dedinho você perde a força aqui na mão. Com o dedinho nós firmamos, seguramos a mão de Deus, seguramos as mãos uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros e somos importantes uns para os outros e importante para Deus. E Deus nos colocou em um lugar de privilégio, em cima da rocha. Andamos não pelas vistas, mas de fé em fé. Amém? Amém? Se você está nos assistindo nessa noite, ou durante a semana, e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a
verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte. Ele pagou um alto preço pela nossa dívida. O sangue derramado na cruz uma única vez por toda a eternidade. Mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. 50 dias depois, subiu aos céus. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Paulo disse: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, ora comigo agora. Onde você está? E como você está? Fala: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia voltará. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Por favor, Jesus, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo. Você que está assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, fale conosco no privado. Ele vai: pastor, eu orei contigo, recebendo Jesus como Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus me permita. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Né? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João 5, 11 a 13 fala que você tem a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Nós fomos colocados em cima da rocha, Jesus Cristo. E nós estamos seguros. É um lugar de privilégio. Que jamais esqueçamos disso. Que jamais esqueçamos quando, sabe, o inimigo tenta fazer-nos homens e mulheres incrédulos, que tentando fazer-nos retrair, que nós anulemos esses boatos do inimigo e nos movemos pela fé. Vivemos de fé em fé. Andemos de fé. Pela graça de Deus, nós vamos ver o Deus do impossível agindo dentro dos nossos problemas, em nosso benefício, pela graça dele. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e te dê uma noite tranquila de sono, um final de semana abençoado, no nome glorioso de Jesus. Amém. Que Deus...